Uau, eu sempre gosto de gravar vídeos falando sobre momentos, experiência, tudo aquilo que o grande Criador do universo oportuniza, que eu venho viver, experimentar e ser. Eu falo sempre que uma das coisas mais importantes na vida é você buscar edificar vidas, é você buscar trabalhar com pessoas e transformar pessoas que realmente são frágeis em pessoas que podem se tornar pessoas fortes, porque eu acredito que o poder humano ele está na mente e a maioria das pessoas ainda não descobriram isso, a maioria das pessoas não tiveram acesso a esse segredo que muitas ordens iniciáticas guardam a sete-chave, que o poder que você precisa ele está dentro de você. Aí a gente percebe que existem pessoas que estão à beira da miséria, que estão vivendo uma situação realmente trágica na sua vida, porque elas não sabem que todo o poder que elas precisam está dentro da mente dela e que ela pode manifestar coisas maravilhosas através da sua imaginação e através da sua intenção. Se eu não consigo criar uma imagem de uma determinada situação, eu nunca vou conseguir viver essa coisa. Tudo aquilo que eu desejo viver na minha vida, primeiro, eu tenho que criar uma imagem, eu tenho que idealizar, eu tenho que pensar. Pensamento gera sentimento e sentimento gera ação. Mas a maioria das pessoas, elas não pensam por si próprias. A maioria das pessoas perdem muito tempo comendo comida podre, assistindo a merda de um Big Brother, assistindo a porcaria de um Jornal Nacional, assistindo o programa de Luciano Huck, e aí elas são educadas, ou pior, elas são burrificadas a cada dia, porque o sistema quer que você permaneça medíocre, e a média faz exatamente isso. O brasileiro, ele passa, em média, 8 horas em frente à TV, assistindo partida de futebol que tem os jogos manipulados, assistindo programas que, na verdade, só querem te influenciar. Você fica o tempo todo ali e os programas passando publicidade daquilo que você deve consumir, te empurrando de goela abaixo produtos, te empurrando de goela abaixo plano de saúde, plano de celular, e você ainda não compreendeu isso, que a tua mente ela está vivendo completamente poluída. Você não sabe mais pensar por si próprio. E o maior perigo da humanidade é quando a humanidade deixa de pensar. Pensamento gera sentimento. Mas qual é o pensamento que você manifesta no dia de hoje? O que é que você fez hoje que pode mudar a tua vida? Se você ficar assistindo TV o resto da tua vida, qual vai ser o resultado que você vai adquirir? Então começa a refletir hoje, começa a pensar nas coisas que verdadeiramente você precisa fazer para que você possa sair do lugar que você está para o lugar que você deseja. Ou, na maioria das vezes, eu percebo que é roubado os sonhos, é roubado o ideal das pessoas, porque para os políticos, as pessoas permanecerem idiotas, burras, é mais fácil de se elegerem. Por quê? Pessoas inteligentes não elegem corruptos, pessoas inteligentes não elegem político burro, pessoa inteligente pelo menos vai buscar a folha corrida de um político. Então a vida, caramba, ela só vai te entregar aquilo que você tem conhecimento para buscar. Se você não conhece uma determinada coisa, você não consegue avaliar. Existe o bem e o mal, mas se você nasceu numa família ruim, se você nasceu numa família de bandidos, se você nasceu numa família de enganadores, é essa cultura, é essa mensagem que você entrega para o universo. E é muito difícil você se tornar até alguém legal, porque você foi criado assim, a tua mente foi condicionada a ser corrupto, a sua mente foi condicionada a tirar do outro. Você não tem o poder pessoal de solicitar, você não tem o poder da presença, você não tem o poder da personalidade. Então, um dos maiores problemas do brasileiro é a falta de mentalidade. A mentalidade do brasileiro é de escassez, a mentalidade do brasileiro é de pobreza, o brasileiro vibra a miséria. Por quê? O sistema produz tudo isso no Brasil. O Brasil, com certeza, é um dos países mais corruptos do mundo e faz entender que a corrupção vale a pena, porque aqui nesse país, político corrupto ganha cargo de presidente da República. Aqui nesse país, político corrupto ganha cargo de deputado. Aqui nesse país, pessoas corruptas, pessoas que roubam, elas vão presas e ela tem direito a um auxílio reclusão que é maior do que o salário mínimo de quem trabalha. Então isso é um tapa na cara da sociedade, mas a sociedade aceita tudo isso, sabe por quê? Porque a maioria é corrupta. Se nós vivêssemos em um país honesto, de gente digna, as pessoas não aceitariam tão passivamente conviver com a corrupção.
mas a gente convive com a corrupção porque, na maioria das vezes, nós só nos deparamos com pessoas corruptas. E é muito difícil você lutar contra o sistema, porque o sistema é pesado. Um deputado vai lá, até como Tiririca, o cara palhaço, mas o cara tentou fazer muita coisa pelo circense, tentou fazer muita coisa pela cultura, mas o sistema não deixa que ele permaneça lá. Sabe por quê? Para você permanecer lá, você tem que alimentar a máquina, você tem que alimentar o sistema. E o sistema, ele é alimentado com a miséria. O sistema, ele não constrói escolas. O sistema constrói campos de futebol. O sistema quer que você seja medíocre, mal educado. O sistema quer que você seja aquela pessoa que passa o tempo todo ouvindo rádio, que pertence a políticos, você ouvindo e assistindo TV, que pertence a políticos, e aí você passa a sua vida toda sendo manipulado. Existe um grande processo de lavagem cerebral que está sendo induzido no Brasil há muito tempo. Esse processo já está sendo colocado em prática há muitos anos e a maioria das pessoas, elas são incapazes de raciocinar, a maioria das pessoas são incapazes de refletir. Por quê? Você vive apenas falando, você vive apenas replicando aquilo que você assiste na droga do Jornal Nacional, aquilo que você ouve na emissora de rádio que pertence ao político, porque o político envia todo dia o dinheirinho para lá, para a rádio falar bem dele. Então, caramba, o sistema está aí, o sistema é corrupto, e o sistema, cada dia que passa, ele vai produzir mais e mais miseráveis. Por quê? É você, miserável, que alimenta o sistema, é você, miserável, que fornece o avião, é você, miserável, que fornece o jatinho para o político. É você, miserável, que faz com que político vá para Dubai tomar drink num restaurante que um drink custa mais do que um salário mínimo. É você, miserável, que financia a viagem dos políticos para a Copa do Mundo. É você, miserável, que não pensa, que financia o luxo de terno, de gravata, de tudo mais. Então é o seguinte, o sistema quer que você permaneça burro. Então acorda para a vida, começa a pensar por você, começa a refletir por você. Não fica assistindo televisão e achando que a televisão está aí para te educar. A televisão está aí para te manipular, porque a televisão é um meio de comunicação que serve ao sistema. E o sistema não está aí para te ajudar, o sistema está para te fuder, valeu? Pega esse código e abraça para a vida, sucesso sempre, uau!